Atlético. Hoje nós vamos receber ao mesmo tempo os nossos dois, o colunista de O Tempo Esportes e o nosso setorista. Antes eu já vou passando aqui, a pergunta é aquela mesmo, você trocou para mim, né, Matheus? Então é o seguinte, é do volante, né? Então é o seguinte, o zagueiro já tá chegando essa noite, né? A gente já falou aqui para vocês e vamos falar mais dele agora. E o volante, o Atlético ainda precisa do volante? Você vai responder lá, sim, precisa se reforçar na posição, não pode esperar a janela do meio do ano, ou seja, espera mais um pouco, espera a janela do meio do ano aí para contratar o volante. O zagueiro já está chegando hoje à noite. Então vai lá, youtube.com/otempo, youtube.com/@otempo esportes, responde a pesquisa, manda mensagem, dá like, compartilha, vamos fazer chegar para muita gente tudo que a gente está falando aqui e claro, eu preciso de vocês. Deixa eu chamar Vinícius Andrade. Me ouve? Olha, te vejo. Fala também. Demais, tô te ouvindo. Tudo bem? Tudo jóia, um abraço para você, para todos aí no estúdio e claro, né, para quem está conosco nesta live, fala aqui, ó, direto da Arena MRV. Pessoal, tá vendo aí, né? Isso. Estou aqui, Dimara, porque hoje terá um evento importante aqui na Arena. O Atlético está promovendo um encontro com grandes empresários para poder apresentar o projeto do museu aqui da Arena MRV e também do Memorial da Sede de Lourdes. São dois projetos que o Atlético quer muito viabilizar e esse projeto será apresentado para os empresários para que eles possam, né, tentar aí captar estes recursos para que estes projetos sejam de fato implementados. É isso, deixa eu chamar também o Guilherme Frossac, que é o nosso colunista de O Tempo Esporte, que está do ladinho de Vini. Não sei se vocês vão se encontrar na arena, mas no aeroporto eu tenho certeza. Não é isso, Frossac? Tudo bem, Dimara? Boa noite para você. Boa tarde ainda, né? Finalzinho da tarde para toda a nossa audiência aqui no Tempo Esportes. Na arena eu não vou encontrar com o Vini não, mas no aeroporto com certeza estaremos lá naquele plantão gostoso de fim de noite, né? Para a chegada do Ivan Roman, zagueiro aí de 18 anos que o Atlético está trazendo, zagueiro chileno. Acho que qualquer um aqui, né, da nossa equipe que está participando do programa, se disser que super conhece o Ivan Roman, vai estar mentindo, né? Que conhece, que assistiu os jogos dele no Palestino, não tem como, realmente nunca viu um jogo do Roman, mas a gente, claro, busca aqui e ali algumas informações. Parece um zagueiro muito promissor, né? Conversando com alguns colegas da imprensa chilena, dizem que é um zagueiro titular absoluto, por exemplo, da seleção sub-20 do Chile, né? Acabou de participar, inclusive, do sul-americano da categoria, já tem um número interessante de jogos no Palestino, né, no time profissional do Palestino, mais de 40 jogos disputados e tem apenas 18 anos. E o que me chamou a atenção, Dimara, sobre o Roman é a altura, né? Ele tem 1,83 m. Para zagueiro é baixo. Não dá para falar que um cara de 1,83 m é uma pessoa baixa, mas para zagueiro é baixo e eu acho que chega para talvez compor um pouco melhor a questão das características dos defensores do Atlético, né? O Galo tem ali hoje como dupla titular o Alonso ao lado do Lianco. O Alonso não é um zagueiro super rápido, o Lianco também não, apesar do Lianco ter uma boa recuperação, é um zagueiro mais forte, né, de outra estrutura física. Eu acho que desde a saída do Gemerson, zagueiro, né, que deixou o Galo recentemente, o Atlético não tem um zagueiro que tenha ali a velocidade, a recuperação como principal característica. E o Cuca, a gente sabe, gosta de ter jogadores com características diferentes para a mesma posição. Então você tem, além do Lianco e do Alonso hoje titulares, o Rômulo, que é um zagueiro rápido, mas ainda é garoto, está no processo de formação, e o Igor Rabelo, que não é um cara que tem também uma grande velocidade, é um zagueiro de uma estatura um pouco maior. E aí chega o Roman para compor esse elenco, claro, né? Você tem que ter aí pelo menos 5 zagueiros, que é o número que o Galo vai ter a partir da chegada dele, e para ter essa variação de característica, imagino que seja essa a ideia do Cuca e do Atlético, e principalmente por uma questão de número, né? Não dá para você entrar numa temporada com só 4 zagueiros, a gente sabe que o Galo quer o IR Mina, o colombiano, mas seria uma situação só para o meio do ano, então vejo com bons olhos, é uma aposta interessante, não é um valor altíssimo, assim, que o Atlético está desembolsando, mas é um investimento. Tomara que seja bom jogador, vamos descobrir juntos daqui pra frente, né? Porque, como eu disse, ninguém acompanhou o Roman lá no Palestino, né, Dimara? É verdade. Ô, Vini, em que circunstâncias chega o Roman pro Atlético?
Pois é, né, Edmar? O Frossard disse bem, é um jogador muito jovem, 18 anos, então a princípio é para compor elenco, mas tivemos a oportunidade, juntamente com o Pedro Faria, de conversar com alguns colegas do Chile e eles dizem mil maravilhas, né, do Ivan Román, dizem que é um jogador muito promissor, uma das grandes promessas mesmo do futebol chileno. Ele que disputou o Sul-Americano Sub-20, inclusive enfrentou a seleção brasileira, ele jogou contra o Alisson. Foi expulso, tá, nesse jogo contra o Brasil. Ele que foi titular nesta campanha do Chile no Sul-Americano Sub-20. O Atlético hoje tem consolidados, né, o Lianco e o Júnior Alonso, o Rabelo e o Rômulo são os reservas. O Ivan Román, nesse primeiro momento, chega para compor este elenco, mas existe, né, a necessidade até pela pouca quantidade de zagueiros, já que o Batalha, que vinha sendo zagueiro no Atlético na temporada passada, saiu, o Bruno Fux também emprestado, então o Atlético agora fortalecendo o elenco, principalmente no setor defensivo, lembrando que ainda pode pintar o Yerry Mina no meio da temporada. É verdade. Para você, Seabra, conhece alguma coisa do Román? Ou é só mesmo do que a gente pesquisa? Não, realmente é difícil, né? Difícil. Eu até assisti alguns jogos desse sul-americano aí da categoria, mas não foi aquele jogador que chamou atenção. Do Chile não foi bem, inclusive, né, no sul-americano, mas não foi um jogador que chamou atenção e tal, mas o Cuca diretamente, ele trabalha quase que como um diretor de futebol, né? Ele indica, ele liga, ele vai lá, ajuda na negociação. Então, é confiar no que... Nós falamos agora há pouco em relação ao Cruzeiro, né? Que o Cruzeiro estaria contratando e tal. É a mesma coisa. O Cuca também deve saber o que está fazendo, né? Porque se ele indicou, ele já viu o garoto jogar, já aprovou, já chancelou, o Galo vai em busca desse jogador, mas sinceramente não me chamou atenção, não. Ô, Vini, mas o que está chamando a atenção mesmo e preocupando, ô, Vini, é a questão do Hulk, né? Parece confirmada a lesão, então? Exatamente. Antes, só uma última questão sobre o zagueiro, né, o Román. É um nome que foi monitorado e foi indicado pelo Siga. E assim, para esse tipo, né, de jogador, realmente eu acho que o Siga tem que trabalhar e monitorar. Sim, porque Rony, Coelho, Júnior Santos, para esses jogadores não precisa do Siga, né? Tá todo mundo vendo, todo mundo acompanhando. Então, é justamente para esse tipo de jogador que poucas pessoas conhecem, para chegar a um custo menor e depois ter um retorno financeiro e técnico, que o Siga exerce o seu papel. Sobre o Hulk, notícia triste, né, que preocupa muito e pelo menos assusta no primeiro momento. A lesão confirmada, uma lesão muscular na coxa direita. O Hulk, ele foi substituído no início do segundo tempo, no jogo contra o Tombense, segundo jogo da semifinal. Ele saiu até andando, parecia que estava tudo tranquilo, mas os exames detectaram essa lesão. O Atlético não divulga o tempo, né, Edmara, de recuperação do atleta, quando ele retorna, mas tratando do Hulk, acredito que a gente pode ser um pouco mais otimista, né, porque ele costuma se cuidar. Na banheira de gelo ele lá, sempre, né? se cuida muito. E é um cara extremamente fora da curva. Então a gente torce para que ele possa voltar o quanto antes e esteja presente, quem sabe, nas finais contra o América. Ô, Frossa, essa notícia a gente nunca quer ouvir, né? Da questão do Hulk, é uma questão... Porque ele não quer ouvir por vários motivos, né, gente? Porque é maravilhoso ver ele jogar, né? Porque ele é o líder, né? Por várias circunstâncias, essa notícia é a notícia que preocupa mesmo o torcedor atleticano. Sem dúvida, e porque estamos na iminência de uma final, né, Edmar? Claro. O Atlético tem um tempo aí até os jogos da grande decisão do Campeonato Mineiro, dias 8 e 15 de março contra o América, mas jogar uma final de Mineiro sem o seu principal jogador seria uma tragédia para o Galo, né? Seria uma perda gigantesca. Se fosse para palpitar, aí é claro, a gente não sabe os detalhes da lesão, o Atlético nunca divulga, né? Qual foi o grau da lesão muscular, etc. Mas se fosse para palpitar, conhecendo o Hulk e observando o momento que ele saiu do jogo, como bem disse o Vini ali no início do segundo tempo lá em Sete Lagoas, eu apostaria que o Hulk estará em campo nas finais, que não deve ser nada muito grave. Eu lembro que eu fiquei de olho nele, assim, quando ele saiu, né, sentindo
as dores, e ele ficou algum tempo ali, quase 1 minuto, meio que fazendo alguns testes, conversando com o Rodrigo Lasmar, né? E aí os dois conversando ali, falando, não, vamos sair para evitar algo mais grave. Então, eu tenho até minhas dúvidas se ele não continuaria no jogo, se fosse um jogo mais indefinido, né? Naquele momento o Atlético já tinha garantido a classificação para a final, então não tinha por que realmente correr o risco de piorar a lesão. Então ele ficou ali, fez uns testes, na entrevista coletiva eu perguntei ao Cuca, e o Cuca disse no primeiro momento, claro, antes dos exames, não tinha como ele saber que teve lesão, mas ele disse que a princípio era só uma precaução. Então assim, o Hulk é muito experiente, jogador de 38 anos, vivido no futebol, já passou por lesões, né, mais leves e um pouco mais chatinhas, então o cara sabe também quando é uma coisa mais grave. Eu acho que pela leitura corporal ali, não que eu seja um especialista nisso, mas por aquilo que deu pra gente observar na Arena do Jacaré, me parece que é uma lesão um pouco mais simples, e acho que o Atlético terá o Hulk nas finais, se não no primeiro jogo, pelo menos no jogo da finalíssima, acho que é quase certo. O Hulk, a gente sabe, como você bem disse, né, Dimar, ele entra lá naquela banheira de gelo dele, ele entra naquele tubo lá que ele tem dentro da casa dele, que só ele tem, e fica bom mais rápido do que os outros. Então, eu se fosse para apostar, apostaria que o Hulk estará sim à disposição do Cuca nas finais, e é importantíssimo que esteja, é o grande nome da campanha do Atlético até aqui no Campeonato Mineiro, sem dúvida, o artilheiro da competição, e o Atlético precisa muito dele para conquistar, quem sabe, esse hexacampeonato mineiro. É o jogador que faz mais falta hoje, né? Não adianta falar, né, Dani? É o jogador que faz mais falta, muda por completo quando ele não pode jogar, né? Sem dúvida, né? O Hulk, para mim, é o jogador mais decisivo do futebol brasileiro hoje, né? O cara que faz mais diferença no seu elenco. E aí eu tô colocando todo mundo, né? De Flamengo, de Palmeiras, de Botafogo, etc. Pra mim, o Hulk, em relação ao elenco do Atlético, é o cara que faz mais diferença, é o cara mais decisivo. O Atlético com o Hulk é uma coisa, sem o Hulk é outra. Quer dizer que é dependente dele, não. Mas a forma de jogar é diferente, a forma de decidir é diferente. E o Hulk, ele pega a bola e resolve mesmo, e parte pra dentro. É um cara que não tem medo, quanto mais pressão pra ele, melhor. Então é uma notícia pro torcedor atleticano bem preocupante, né? Se no América tem essa questão do Matheus Mendes, no Atlético tem essa questão do Hulk, né? Que nós vamos ver até quando que nós vamos esperar. Contra o Manaus, se for confirmado na quarta-feira de cinzas, acho que já era, né? O Hulk tá fora dessa aí, o Atlético não vai correr esse risco. Vai sem o Hulk mesmo, até com todo respeito pela qualidade do adversário. A gente sabe que o Atlético é favorito, principalmente jogando em casa, Copa do Brasil. Agora, pra final contra o América, aí tem que ter, né? Tem que ter, até porque é um título, né? Ô, Vini, não se falou muito ainda de time, do que vai ser contra esse Manaus, né? Mas, contra o Manaus, com todo respeito aqui, mas assim, muita gente falando em poupar jogadores visando a final, a primeira partida da final do Campeonato Mineiro, pelo que significa para o Atlético, mas só que, gente, que a Copa do Brasil significa muito também, né? Dinheiro, passagem, né, para frente, chegar numa final como chegou no ano passado, né? Tá começando lá atrás, mas daqui a pouco começa a aparecer aí todas as feras possíveis e imagináveis. Acho que Cuca não deve poupar, deve ser só assim em caso de uma lesão mesmo, como foi o caso do Hulk, né? Acredito que realmente só quem estiver vetado pelo departamento médico. O Hulk é muito improvável que jogue neste confronto da Copa do Brasil, mas pelo perfil do Cuca e pelas mostras que ele já deu neste Campeonato Mineiro, não vai poupar. Por exemplo, né, o segundo jogo contra o Tombense, o Atlético já estava com o resultado praticamente garantido, ele escalou força máxima. E Copa do Brasil, um jogo só, por mais que seja em casa, o Cuca, ele não vai dar essa sopa pro azar, vai escalar força máxima, até porque a maratona do Atlético, né, essa sequência pesada, ela teve uma pausa agora. Os jogadores, eles se reapresentam amanhã. Então, se o jogo for confirmado para quarta-feira de cinzas, que aí é o temor de muita gente, mas pode ficar tranquilo, tá, gente? Quarta-feira de cinzas, tá tudo certo. O Atlético já vai ter tido um período de descanso, de recuperação dos jogadores. Então, assim, eu aposto 100% em força máxima. E sobre o Hulk, pode ter certeza que para as finais do Mineiro, a prévia desta decisão vai ser o mistério, se Hulk joga ou não joga. O Atlético vai trabalhar com isso também para gerar uma dúvida no América, como foi com o Coelho, né? Vocês vão se lembrar da prévia do Clássico contra o Cruzeiro, se o Coelho jogaria ou não jogaria, acabou jogando. Então vai servir também de munição para gerar dúvida no adversário. É verdade. François, eu acho que eu tenho que te liberar, não é isso, querido?
É isso, programar aqui para a live de mais tarde, né? Vamos lá para o aeroporto receber aí o Ivan Roman. Tenho certeza que o português dele ainda não está tão perfeito quanto do Coelho, por exemplo, que já está no Brasil há muito tempo. Então vamos treinar ali o nosso espanhol também hoje à noite, né, Dimara? Mas um grande abraço para todos vocês aí. Tomara que a recuperação do Hulk realmente aconteça a tempo das finais. E o Vini está corretíssimo na observação, né? Se o clube pode fazer esse misterinho, né? Inclusive aproveitando do CT fechado, que hoje é essa realidade, né? A gente viveu uma fase bem mais legal, né, Dimara? Porque para nós jornalistas, né, de ir ao CT, de ver treino. Hoje em dia a gente não vê nada, então o Atlético pode muito bem colocar o Hulk para treinar lá por uma semana e a gente nem ficar sabendo, né? Se bem que a gente costura aqui ali e acaba descobrindo, mas a chance aumenta de manter o mistério. Então, acho que o Galo vai usar essa prerrogativa realmente aí, né, do segredo até a grande final. Mas, mais uma vez, acredito que o Hulk estará, sim, em campo na grande final do Campeonato Mineiro. E o Seabra tá perfeito, né? No jogo da Copa do Brasil contra o Manaus, realmente não faz o menor sentido arriscar. Se ele já tiver recuperado, ele vai estar voltando de lesão. Aí coloca um reserva para jogar, dá um pouco de minutagem também para aqueles jogadores que jogam um pouco menos e guarda o homem para a grande decisão, porque serão jogos difíceis, tenho certeza, contra o bom time do William Batista. Um grande abraço para vocês. Voltamos aí ao longo da semana na programação de Tempo Esportes e logo mais vou correr para o aeroporto para acompanhar a chegada do novo zagueiro. Beijo, Di. Até a próxima. Beijo. O Vini vai te levar aí um sanduichinho. Tá rolando comida aí, Vini? Tô preocupado. Perfeito. Com você. Ainda não, viu? Eu tô contando que o Flossar vai levar pelo menos uma barrinha de cereal pra mim também. Ô, Flossar, ajuda aí também. Alimente o nosso repórter. Pode deixar. Cara, por favor. Né? Porque a gente sabe, o aeroporto é caro, gente, né? Vai pedir um pão de queijo lá, cara, 20 reais.